Bom dia a todos. Essa vai ser uma aula em que eu vou tentar passar para vocês algumas informações sobre o Windows 7, tá? Eu vou estar aqui utilizando um programa de virtualização, que é o VMware, para mostrar a vocês o Windows 7, na sua versão Ultimate. O Windows 7 ele tem a versão Basic, Home Basic, Home Premium, Profissional, Enterprise e essa Ultimate, que é a mais completa, né? A gente tem das versões do Windows, né? Lá em 85 veio o Windows 1 e veio crescendo, vários outros, Windows 95, 98, 2000, aí pouco tempo depois veio o XP, que foi o mais usual e ainda hoje é utilizado, né, por algumas empresas e pessoas mais tradicionalistas, que não alteram ou atualizam o sistema, né? Então, o que é que a gente vai estar trabalhando? Algumas funcionalidades, né, no caso aqui do Windows 7, que depois do Windows 7 veio o Windows 8, 8.1 e agora o 10. Né, e daqui a pouco eu vou também estar mostrando para vocês o Windows 10. Né, só para conhecermos um pouco das plataformas. Então, aqui, inicialmente, a gente está na tela de Logon, né, que é onde você vai entrar na tela ou na área de trabalho do Windows 7. Nesse caso, ele está com uma senha e a gente vai entrar, mas não necessariamente ele precisa de uma senha. Você pode entrar diretamente para a área de trabalho ao ligar o computador, né? Eu acho que para quem não tem um bom conhecimento, que é muito difícil hoje em dia, hoje todos, crianças, idosos, já estão aprendendo e já sabem, na verdade, como ligar o computador, né? Então, o que é que a gente vai estar trabalhando? Um pouco mais da parte usual do Windows 7. Então, primeiro aqui eu vou entrar, né, botar aqui uma senha, eu vou entrar no sistema. Então, ele está meio estranho, o sistema, né, porque eu estou utilizando aqui uma máquina virtual. Então, nesse caso, ele está dessa maneira. Normalmente ele está com a tela completa, né? Depois eu vou botar uma imagem para vocês do Windows 7 instalado no sistema, né? Ontem mesmo eu fiz a instalação de um computador, né? Já que eu trabalho com essa parte de manutenção de computadores também. E aí eu fiz uma formatação com o Windows 7. Eu vou mostrar para vocês um pouco a foto da área de trabalho. Então, inicialmente, nós temos aqui a área de trabalho. Em alguns casos conhecido por desktop, né, mas comumente área de trabalho. Já de início a gente tem os ícones padrão, né, lixeira, aqui é o acesso às informações do computador também, e o acesso às informações de usuário, certo? Aqui a área de trabalho, onde vai ser exibidas as telas, e aqui embaixo a gente tem a barra de ferramentas, tá? Então, a barra de ferramentas, a gente tem aqui o menu iniciar, né, que já tem essas configurações, a área central e a caixa de notificações, que aqui a gente tem informações sobre programas, né, sobre a rede, áudio, as notificações sobre o sistema, data e hora, né, por exemplo. Eu estou fazendo essa aula no dia 20, né, às 13 horas e 2 minutos. E bem aqui no canto a gente tem o botão de área de trabalho, né? Por exemplo, o que eu estiver abrindo aqui na área de trabalho, se eu clicar aqui, ele vai minimizar tudo e vai vir diretamente para a área de trabalho. Um exemplo, eu vou aqui abrir o Media Player, né? Então,
vocês estão vendo aqui, vocês conhecem bastante já esse reprodutor de áudio e vídeo, né? Então aqui, por exemplo, Media Player. Vamos supor que eu esteja aqui com várias telas abertas. Para mim estar minimizando uma por uma, o que é que eu vou fazer? Dou um clique aqui, mostrar a área de trabalho, e aí ele vai diretamente para a área de trabalho, né? Então, eu vou tentar fazer assim por partes esse bloco, né? Essa aula. Então, a primeira parte aqui a gente vai dar uma olhadinha na área de trabalho. Na verdade, né, indo aqui no menu iniciar na barra de tarefas. Então, o menu iniciar da barra de tarefas, ele é composto, né, por exemplo, pela lista de programas, que essa aqui fica aqui, do seu lado esquerdo. Depois, a lista de pastas e configurações, que é essa que fica logo aqui abaixo, né, do lado direito. E a caixa de pesquisa. Todo programa, arquivo que eu queira pesquisar no meu micro ou em todo o computador, eu posso estar pesquisando por aqui, certo? E aqui do ladinho a gente tem o botão de desligar, né? Trocar usuário. Se eu tiver mais de um usuário na máquina, eu posso estar trocando através desse botão. Fazer logoff, eu vou estar saindo do meu usuário, né? Eu mostrei no início para vocês o logon. Então eu entrei no sistema. O logoff eu vou estar saindo do sistema. Bloquear, eu vou estar bloqueando, né? Ou seja, impedindo o acesso à minha conta de usuário. Se eu tiver senha, ele vai sempre pedir a senha. Se ele não tiver, só dá enter, ele vai entrar normalmente. O reiniciar, como sugere, né, ele vai reiniciar o seu sistema. É bastante utilizado quando, em alguns casos, o sistema trava, alguma coisa do tipo, e aí ele vai, no caso, reiniciar, né? Muitos usuários fazem isso. Qualquer problemazinho, reinicia que resolve. Mas é só ter um pouquinho de paciência que as coisas vão se resolver. Suspender, né? No caso eu estou entrando numa conta. O suspender eu só iria, no caso, deixar de entrar naquela conta. Não vou mais entrar naquela conta, então vou suspender meu logon. E hibernar, o computador vai ficar no estado de hibernação, esperando qualquer comando seu para que ele volte a funcionar. No caso de notebook é interessante, se você precisa depois vir para fazer um novo trabalho, mas precisa sair agora, você coloca ele para hibernar, ele vai poupar muito a bateria, no caso do notebook, vai evitar de você estar desligando, esperando que ele ligue novamente, e aí o hibernar ele vai fazer isso, vai deixar ele no estado de espera. É só você vir, teclar uma tecla ou abrir a tampa do notebook e ele vai voltar a funcionar, certo? Então, no caso aqui a gente tem, conhecendo já algumas ferramentas do menu iniciar. Uma aqui que vocês conhecem bastante, calculadora. Então, a calculadora, onde você vai estar fazendo a maioria dos seus cálculos. A gente tem aqui alguns padrões de calculadora, por exemplo, a científica, programador, estatística, né, para quem trabalha com ela, e algumas outras coisas. Por exemplo, a calculadora de estatística, a gente tem aqui, né, o somar, levar ao quadrado, cosseno, seno, que você vai encontrar nesses botões, tá? Então vamos fechar aqui só para conhecermos aqui uma calculadora simples. Na verdade, o computador por completo ele é uma calculadora, né? Todos os processos que acontecem no computador ele é binário, ou seja, 0 e 1, e tudo que você manda fazer ele vai fazer um cálculo e mandar executar aquela atividade, né? Eu quero abrir uma pasta. Então ele vai fazer um comando, vai calcular aquele comando, vai mandar o comando para
o sistema, e então o sistema vai retornar aquela pasta aberta para você, né? Então vamos fechar aqui para conhecermos mais. Em relação às janelas do Windows, vou abrir aqui para a gente conhecer também aqui eu já vou utilizar a pesquisa de programas, por exemplo, o bloco de notas. Então você vê que eu digitei só bloco, ele vai buscar o restante, né? Então o bloco de notas, assim como todo programa, aonde você for, nesse Windows ou em qualquer outro, existe um padrão de janela. Primeiro a gente tem a barra de títulos, né, aqui em cima, onde, dependendo como eu vou salvar aquele arquivo, ele vai ter o nome aqui. Eu vou salvar, por exemplo, bloco de anotações aula 3. E aqui ele vai estar como bloco de anotações aula 3. Barra, né, o traço, bloco de notas. Em seguida, nós teremos a barra de menus, né, arquivo, editar, formatar, exibir, ajuda, né, isso aqui vocês já viram, né, em vários programas, e é um padrão, tá? E aqui a nossa área de trabalho, as barras de rolar, as barras de rolagem vertical e horizontal, né, e os cantos aqui onde eu posso estar redimensionando a minha janela. Bem aqui, né, esse aqui vocês já conhecem, né, toda criança e também idoso já conhece, né? Na aula 2 a gente falou sobre inclusão e tudo mais, então todos, né, as políticas públicas estão colocando crianças, idosos, adolescentes, né, na área de tecnologia. Nem todos têm acesso, mas o interessante eu acho que vocês já viram esse cenário em alguns cantos. Uma casa de taipa, que no caso já está, né, se extinguindo esse cenário, uma casa de taipa, mas todos possuem um celular, um acesso à internet, uma antena parabólica principalmente, né? Então a gente tem aqui nesse caso a inclusão social. Então todos basicamente estão tendo acesso, né? Ainda bem, é um crescimento social e econômico para a nação. Então aqui a gente tem o minimizar. Quando eu clico no minimizar, ele vai para a barra, vai ficar escondido na barra de tarefas. Quando eu clico novamente aqui na barra de tarefas, ele vai aparecer. O maximizar, ele vai ocupar toda a extensão da tela. E aí eu posso estar escrevendo o que quer que eu queira. E depois o fechar, como o nome sugere, né? É isso mesmo que ele vai fazer. Ele vai fechar. O interessante do Windows, e como qualquer outro sistema, ele tem cuidado com o que você está fazendo naquele momento. Então, se eu clicar aqui em fechar, ele vai me aparecer aqui, né, a caixa de diálogo dizendo: você deseja salvar as alterações, né, ou deseja salvar as alterações em sem título, que seria o nome do meu arquivo. E aqui eu escolheria, né, sim, não, ou cancelar esta ação de fechar a janela. Então, no caso aqui, como é só para exemplo, eu não preciso salvar, eu não vou salvar. Então, vamos ao próximo passo. Então, algo simples, né, no sistema do Windows 7 e como qualquer outro sistema, é a alternância também que pode ser feita entre janelas. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui novamente o bloco de notas. Você percebe que, como eu já abri o bloco de notas, ele vai trazer aqui para mim como um programa recente. Então, vou abrir aqui o bloco de notas. Vou abrir aqui a calculadora, né, e vou abrir aqui também e procurar este programa aqui para que a gente possa estar utilizando o WordPad, certo? O que é esse programa WordPad?
você já conhece os editores de texto, né, do Word, o Office, né, e também os livros, que é o LibreOffice, né, com o Write, o Calc e alguns outros. O WordPad ele é o editor padrão, né, de textos da Microsoft. Então você pode estar usando o WordPad, né, com o seu editor de texto, fazendo um trabalho de faculdade, um trabalho de aula, de curso, né, como também você pode usar os programas do Office. Então aqui eu vou, no caso, reduzir ao seu tamanho padrão, né, que seria esse. Então eu tenho aqui, em ativo está o WordPad. Como eu sei que ele está ativo? Porque ele está sobrepondo todos os outros. Se eu quero ir lá, né, encontrar a calculadora, eu clico sobre ela, ela passa, né, a ficar em primeiro plano. Ou seja, ela está ativa, então eu posso utilizar ela. Agora eu quero utilizar ali o bloco de notas. Então eu vou lá, dou um clique nele, ele vai, nesse caso, ficar sobrepondo todos os outros. Cadê os outros? Existe uma maneira de eu achá-los, né, posso assim dizer. Eu minimizo a tela, né, faço isso e os outros vão aparecer. E existe também a maneira que eu vou navegar entre as janelas. Então como é que eu vou fazer para navegar entre as janelas, né, se for esse o caso? Eu vou estar teclando a tecla Alt e depois a tecla Tab. E aqui eu tenho esse meio de navegação, certo? Que aqui eu vou estar escolhendo ou o bloco de notas, ou a calculadora, ou o WordPad, ou o Media Player, ou a própria área de trabalho. Então, por exemplo, eu quero o WordPad. No momento em que eu solto a tecla, ele vai me selecionar o WordPad. Ok. Então, outro ponto, né, no caso aqui do nosso WordPad. Então, seguindo aqui o exemplo, nós vamos para a terceira parte, né? Então aqui nós temos o WordPad, eu vou maximizá-lo, né? E aqui a gente tem, né, como qualquer programa padrão, nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido, que é daqui até aqui. Depois a barra de títulos, né, que é até aqui. Em seguida a barra de opções, Home e Exibir. Depois nós temos, ao lado da barra de opções, nós temos aqui o botão de comandos do Word, do WordPad, onde eu vou salvar, imprimir um determinado arquivo. Em seguida nós temos a faixa de opções, que é tudo isso aqui, né? Nós temos a barra de opções e as faixas de opções. Então em Home eu tenho essas opções, em Exibir eu tenho essas outras. Em seguida a régua, que vai te ajudar a determinar margens do seu trabalho, a área de digitação e o controle do zoom logo aqui, onde eu vou estar aumentando ou diminuindo a visualização do meu trabalho. Ok? Então, por exemplo, vamos então redigir um pequeno texto. Por exemplo, vamos digitar aqui rede ETEC. Aqui eu posso, como vocês já fazem isso bastante, eu posso formatá-lo da maneira que eu bem entender, certo? Aumentando o tamanho, né, colocando em negrito, alterando, por exemplo, a cor, alterando o tipo de fonte, né? Então aqui eu vejo que essa margem aqui já ficou pequena demais para o tamanho da minha letra, então eu vou reduzi-la um pouco, né, para que ela possa caber dentro da margem. Posso inserir imagem, desenho, data e hora e várias outras opções. Tá? Então o WordPad ele também funciona como um pequeno editor de texto. Por que pequeno? Porque em comparado ao Word,
as funções deles do WordPad ainda é limitado, né? Mas o Word ele tem bastante opções que a gente vai estudar na próxima aula, o Word 2007. Eu vou mostrar para vocês também o Word, a interface do Word 2013 e 2016, tá? Então, eu vou minimizar isso aqui, né? A gente vai usar daqui a pouco. Bloco de notas, não quero mais, vou fechar, não vou salvar. E a calculadora também vou estar fechando. O Media Play também vou fechar, já que a gente não vai utilizar agora. Ah, mas por que ele não saiu daqui como os outros? Porque ele está fixo na barra de tarefas, tá? Então é só clicar aqui, por exemplo, com o botão direito, né? Isso aí vocês lembram, botão direito ou o segundo botão, e desafixar ou fixar, dependendo de um programa que não esteja já fixado, né? Então aqui, por exemplo, na área de trabalho, se eu botar aqui com o botão direito, vai aparecer isso aqui para mim, tá? Que seria a caixa de uma outra caixa de opções, né? Então aqui em exibir eu vou escolher como exibir os meus ícones, por exemplo, né? Aqui eu vou classificá-los, né, quanto ao nome, tamanho, tipo, a data de modificação. Isso aí vai ser, lógico, ao meu critério. Aqui eu vou estar atualizando a área de trabalho, né, esperar o computador reconhecer todos os comandos e atualizar a área de trabalho. O colar atalho, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, né, minhas touros já conhecem. O novo, eu posso criar algo novo, por exemplo, uma pasta. Isso aqui é bem interessante, né? Vocês com certeza sabem, mas a gente vai também ver sobre isso. Eu posso criar uma pasta, um atalho, um documento em branco, né? Uma pasta compactada, um documento de texto e qualquer outra coisa que esteja para mim disponível aqui, tá? A resolução de tela, quanto ao tamanho, quanto à qualidade dos ícones, né, de mostrar a tela. Os gadgets, que seriam programas ou aplicativos que vão te ajudar, te trazer algumas informações sobre o computador, sobre o clima, sobre o tempo, sobre notícias e alguma coisa do tipo. E o personalizar, que seria personalizar o computador. Clicando aqui, nós podemos escolher, por exemplo, o papel de parede, né, como seria mostrado lá o papel de parede. Vocês viram, nosso papel de parede está sendo esse, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai trocar o papel de parede ou tema e vai colocar esse que é o mais comum, né, para nós. A gente tem aqui alterar o ponteiro do mouse, onde eu posso botar rastreamento, posso fazer algumas alterações referente ao mouse, né? Deixar ele como um clique simples ou com clique duplo, né? Qual é a diferença? O clique duplo, ele vai ter uma seta assim, eu vou dar 2 cliques em cima e ele vai entrar na pasta ou selecionar um programa. O clique simples é como uma espécie de link, ele vai alterar para a mãozinha assim, ó. E aí é só dar um simples clique e ele vai fazer a execução daquele comando, tá? Então aqui eu posso estar colocando uma imagem de fundo, qualquer uma delas de fundo, né? Alterando opções de vídeo, a barra de tarefas e menu iniciar, né? E algumas outras facilidades, né? Então isso aqui é só para a gente conhecer um pouco mais, tá? Referente ao painel de controle, nós temos aqui o controle e opções de sistema de segurança, rede, hardware, programas onde eu posso instalar e desinstalar, posso criar novas contas de usuário, melhorar a aparência do meu computador, alterar até mesmo o idioma, região e relógio, né? E algumas outras opções. Então a gente vai fechar aqui para daqui a pouco falar a respeito. Agora a gente vai conhecer um outro aplicativo do Windows 7, que é o bem conhecido Paint, né? O Paint ele é o editor de desenho. Eu posso fazer várias coisas dentro do meu
Paint, né? E até mesmo colocá-lo como desenho da área de trabalho e algumas outras coisas. Por exemplo, eu vou estar aqui utilizando de algumas formas, por exemplo aqui, ó, só para a gente conhecer um pouco mais o que eu posso fazer com o Isso aqui ficou bem feio, né? Estou utilizando aqui. Posso escolher aqui até a retazinha. Desenhar aqui a reta para nós. E dá até aquela noção de perspectiva, né? Então o desenhozinho é bem feio, né? Ele fica melhor quando você está com o mouse, que aí você vai ter um controle melhor, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse desenho, eu posso fazê-lo, né, de várias maneiras, né? Botar um fundo, fechando aqui o desenho, né, para que ele fique mais bem apresentado, ok? Então aqui posso estar utilizando, posso estar salvando como imagem, né? Salvar como aqui, ó, como imagem, PNG, JPEG, GIF ou alguns outros formatos. E o desenho aqui vai ficar de acordo com o que eu queiro. Existem pessoas capacitadas o bastante para fazer qualquer tipo de desenho no Paint, né? Só ter aquele controle, um mouse, posso dizer, especial para fazer um desenho bem seguro, com traço seguro, né? Então, por exemplo, uma característica interessante. Se eu vir aqui e selecionar, vou selecionar só isso aqui, certo? Só essa parte. Então, se eu selecionar e dar um Ctrl C, o Ctrl C serve para quê? Para copiar. Posso também vir com o botão direito, copiar, certo? Que aí ele vai copiar o que está dentro da seleção. Depois eu venho aqui no WordPad, vou botar aqui Rede ETEC, vou descer aqui para o próximo passo, né, que seria dar um Enter para a próxima linha, e vou dar um Ctrl V, ou seja, colar, né? Eu vim aqui com o botão direito e colar, certo? O que isso me ajuda? Imagina você lá, professor de matemática, física ou alguma outra coisa, dependendo da aplicação. Você pode fazer um desenho, né, um vetor, você pode estar fazendo um gráfico lá no Paint, depois copiar e trazer para o seu trabalho, né, para você estar fazendo um trabalho sobre determinado assunto e você precisa trazer aquele desenho, sei lá, você desenha uma pessoazinha para exemplificar, falando alguma coisa com balão, e aí você traz para o seu trabalho, certo? Então é uma maneira bem rápida de estar fazendo isso, usando o Paint. O Paint também você pode estar copiando a área de trabalho, fazendo o print, né, o famoso print, e utilizando essa maneira, ok? Então vamos fechar aqui, já que a gente não precisa. Se eu quisesse salvar, né, no caso aqui eu vinha salvar como, escolheria aqui, por exemplo, onde ele deveria ficar. Nesse caso, eu quero que ele fique dentro de... Vou botar na área de trabalho para ficar melhor para nós. Deixa eu ver aqui se eu acho. Bem aqui, certo? Desktop ou área de trabalho. Vou salvar ele, ele está com o formato RTF, que seria o formato padrão do WordPad, mas eu posso botar ele com alguns outros formatos, por exemplo, ou no formato para Linux, ou no formato para o próprio Windows, né? Documento de texto. E aí eu dou um salvar. Boto aqui sim para salvar.
Vou fechar aqui, ele já está salvo. Fecharei também o Paint, já que a gente não vai utilizar. E não vou salvar esse desenho que ficou bem feio, né? Como eu estou fazendo aqui apenas exemplificando, eu não estou dando atenção aos detalhes. E esse é o nosso documento. Se eu quiser salvar como RTF, que era aquele que apareceu, ele também salvaria a imagem junto a ele. Ok? Vamos ao próximo passo. No nosso próximo passo, a gente vai estar conhecendo o Windows Explorer, que é o Windows Explorer. O Windows Explorer, ele é como o nome sugere, né, o explorador de arquivos do Windows. Então aqui a gente tem o Windows Explorer, isso aqui você já deve conhecer bastante, né? Então, do que ele é formado? Bem aqui em cima nós temos a barra de endereços. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever o endereço completo de um arquivo ou pasta, né? É só eu colocar aqui, ele vai entrar naquela pasta que eu digitei. Bem aqui a caixa de pesquisa, que eu vou procurar dentro das minhas bibliotecas o arquivo ou pasta ou mesmo foto que eu queira dentro das bibliotecas, imagens, músicas e vídeos, tá? Então, depois os botões, né, que voltam e avançam dentre as pastas. Em seguida, a barra de ferramentas. Depois, o painel de navegação, que é esse aqui do lado, né, do seu lado esquerdo. A área de visualização. E depois, o painel de detalhes, que ficam aqui. Por exemplo, eu dou um clique aqui sobre vídeos. Ele vai me trazer detalhes sobre vídeos. Né, a data que foi modificada e tudo isso, tá? Então eu tenho imagens, músicas e vídeos. Mas aqui eu queria uma nova biblioteca. Eu preciso de uma biblioteca, por exemplo, para documentos. Então eu venho bem aqui, ó, nova biblioteca. Aqui ele já cria para mim a nova biblioteca. Eu digito aqui, por exemplo, documentos. Tá? Dou um Enter e aí ele criou esta biblioteca para mim. Poderia ter feito qualquer uma outra biblioteca. Eu dou 2 cliques nela aqui. Posso incluir qualquer pasta. Por exemplo, onde foi que eu salvei aquele arquivo de texto, desktop? Então, eu vou aqui incluir a pasta, por exemplo, desktop ou documents. Vamos fazer aqui da maneira correta, documents. Vou incluir a pasta. Pronto. Então, dentro da biblioteca documentos, eu vou estar com a pasta documentos. E aqui todos os documentos que eu tenho dos meus arquivos, que eu tenha salvado aqui dentro, vai estar visível para mim aqui dentro. Tá? Aqui nós temos o modo de visualização. Por exemplo, ele está em detalhes. O que é o em detalhes? Ele vai me dar a data de modificação, o tipo e o tamanho. Se eu botar ícones médios, né, ele vai ficar apenas dessa maneira. Tá? Eu vou trazer aqui para dentro de documentos. Vou minimizar aqui. Vou aqui dar um recortar. O que é o recortar? O copiar, ele vai fazer uma cópia do arquivo, deixando o original e levando a cópia para onde eu queira. O recortar, ele vai tirar o original daqui do canto. Ele vai tirar o original do canto e vai levar para onde eu queira, certo? No caso, eu vou botar aqui dentro. Aqui eu vou dar um colar. Pronto. Então vejam, esse é o nosso documento. Em detalhes, ele vai trazer a data de modificação, o tipo e o tamanho. Ícones médios, ele vai deixar dessa maneira. Ícones grandes, ele vai aumentar, né, deixando mais visível. É interessante para fotos, que aí você consegue ver as miniaturas de fotos. O próximo passo, nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais do painel de controle. Já havia mostrado isso aqui a vocês, mas aí uma característica. Se eu vim aqui exibir por categorias, eu vou botar ícones grandes. E ele vai me trazer essas opções do painel de controle, certo? Aqui eu posso alterar tudo o que eu quiser dentro do meu sistema.
Tá? Uma das coisas que a gente vai estar utilizando aqui, que é bem comum, e muitas pessoas têm dúvidas, é, por exemplo, na questão de conta de usuário. Então, tenho aqui a conta de usuário, dou um clique simples. Por que é um clique simples? Porque ele mudou para a setinha em forma de mão. Então, dou um clique simples. Aqui eu tenho esse usuário. Se eu quiser criar um outro usuário, por exemplo, para meu filho, meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha avó, alguma coisa do tipo, certo? Vamos assim fazer. Então, vou botar aqui, ó, gerenciar outra conta. Ele vai aparecer isso aqui. Por padrão, o Windows já traz, né, já pensando nisso, você é o administrador. Mas aí, se você tiver saída, alguém precisa usar o seu computador para fazer algo, uma pesquisa, alguma coisa do tipo, e não tem sua senha, então você pode deixar ativado o usuário convidado, né? Que é esse aqui. Então posso ativar ou não. Se eu quiser criar um novo usuário, eu venho criar uma nova conta, digito o nome da conta, por exemplo, ETEC QXBin, certo? Seria o nosso curso. Posso determinar ele como usuário padrão ou como administrador. Se for seu filho, sua mãe, sua avó, alguém assim com um pouco conhecimento e que você tenha receio que possa danificar o seu computador de algum meio, com vírus, alguma coisa do tipo, você bota padrão. Tá? O administrador, desta maneira, ele vai ter alguns privilégios em relação a algumas características do Windows. Eu ainda posso também estar utilizando, vou botar o usuário como padrão, e posso estar utilizando o controle dos pais. Não necessariamente é de um pai para um filho, certo? Pode ser de você para seu irmão, para sua irmã, alguma coisa do tipo. É só o nome que é dessa maneira. Mas você pode estar controlando o que é que aquela pessoa vai fazer. Por exemplo, o controle dos pais, ele não permite que a pessoa fique instalando programas, não permite que a pessoa remova alguns arquivos, certo? Que estejam protegidos. Então é essencial, né, para quem tem pessoas que ficam fuçando no seu computador. Então aqui, por exemplo, o nome do nosso usuário é TechQXBin. Vou criar a conta e tenho aqui agora um usuário chamado ETEC-QXBin, certo? Posso colocar uma senha, criar uma senha. Desta maneira, vou botar a senha, por exemplo, 123. Vou confirmar a senha com 123 e criar a senha, tá? Muito bem. Voltando, né, isso aqui é as setas de avançar e voltar entre pastas e janelas. Voltando para o próximo passo, nós temos esses novos usuários. Eu vou fechar aqui. Fecharei também o Explorer. Lá no menu iniciar, a gente tem aqui, ó, no início eu falei para vocês, trocar usuário. Vou fazer isso. Então agora eu tenho dois usuários. Eu tenho o meu usuário, que é o padrão, e tenho o usuário ETEC-QXBin. Clico sobre ele e, no caso, a gente colocou uma senha, que é 123. E então dou Enter, ou venho aqui na setinha, ele vai, como é o primeiro acesso, ele vai preparar a área de trabalho e o sistema para esse novo usuário. Se é o segundo, terceiro ou já é um usuário antigo, vai entrar mais rapidamente. Então aqui eu tenho um novo sistema. Vocês viram que quando eu abri o sistema, ele também estava com essa área de trabalho. Ou seja, nesse caso, esse sistema voltou, né, que como é um novo usuário, é como se fosse um novo sistema, sem programas, sem arquivos, sem nada. Tá? Então, é possível que você diga, cadê meu programa, cadê meu arquivo? É possível que você simplesmente esteja em um usuário diferente. Né?
tem programas e tem formas, né, e até mesmo vírus que fazem isso, criam um usuário temporário, e aí quando você reinicia ou liga o computador, ele entra nesse usuário temporário e pronto. Aí você vai ficar sem seus programas e sem seus arquivos, né? Mas não se preocupem, é bem fácil, você leva uma assistência técnica, ou então me chama, já que eu trabalho com isso, e aí a gente pode resolver esse seu problema, tá? Então esse aqui é o novo usuário, só para a gente conhecer. É a mesma coisa, as mesmas características do usuário antigo. Então aqui eu tenho também, vou voltar à minha conta, dou um Enter, ele volta para a minha conta. Tá? Você viu que foi mais rápido, né? Porque eu já estava com acesso. Ok, então basicamente essas são as configurações do Windows 7. Também posso estar fazendo aqui com o Windows 7 alteração de data e horas. Tá? Então aqui a gente tem 13 horas e 43 minutos, né? Que seria o tempo de nossa aula. Mas aqui, como eu vou também editar esse vídeo, ele vai ficar reduzido, mas não com esse tempo todo. Tá? E aqui eu posso alterar data e hora, né? Escolher aqui qual é a data que eu preciso, que esteja, a hora que também vai ficar funcionando. Muito cuidado para não modificar, tá? Porque, por exemplo, o Chrome, que são os navegadores, né? No caso aqui, o 7 ele tem um navegador padrão, que é o Internet Explorer. Quando você leva uma assistência, alguma coisa assim, né? Ou ao seu sobrinho, por exemplo, sabe mexer, e aí ele vai instalar o Chrome para você. O Chrome, por exemplo, ele só vai funcionar e permitir o acesso à internet se a data estiver atualizada, né? Se a data estiver verdadeira. Então, essa é a maneira de alterar a data e hora. Então, o navegador é aquele que você vai ter acesso à internet. Vocês utilizam aí, por exemplo, o Firefox, né, que seria aquele da raposinha. Vocês utilizam o Chrome, que é aquele que é colorido, né, tem azul, amarelo e verde, vermelho, amarelo e verde. E também tem o Internet Explorer, né, que é bem conhecido também, né, que é o padrão que vem instalado no Windows. Tá? Então esse é o Windows 7. Né? Se eu quiser saber, por exemplo, informações sobre o meu micro, botão direito, sobre computador, propriedades. Eu tenho aqui, por exemplo, esse sistema que eu estou utilizando aqui, um Intel Core i5, 1 GB de memória RAM, um sistema de 32 bits, e aqui algumas informações sobre o sistema. Como é uma máquina virtual, ele vai limitar, certo? No nosso caso aqui. Então, essas são algumas informações sobre o sistema. Esse é o meu Windows 7 Ultimate. Né? Como eu falei no início, existem várias versões do Windows 7. Tá? Então, agora eu vou sair da máquina virtual e vou mostrar para vocês um pouco do Windows 10. Tá? Só um pouquinho do Windows 10. Vamos fechar aqui. Ok? Esse é o Windows 10. Tá? Aqui que é o meu padrão. Então aqui a diferença, menu iniciar. Ele vai aparecer desta maneira. Tá? Esse é o menu iniciar. O Explorer da mesma maneira. Aqui é o Firefox. O Edge, que é o navegador padrão do Windows 10. O Chrome, que no caso aqui eu já estou acessando a nossa aula, tá? Do Fórum 3. Daqui a pouco eu estarei postando, né, essa aula no Fórum 3. E alguns outros aplicativos, tá? Então esse é o Windows 10. Ele vai ter
basicamente as mesmas características. Tá? Aqui é o Explorer, então explorador de arquivos. Aqui nesse caso é a biblioteca, né, que eu tenho área de trabalho, documentos, downloads, músicas, fotos, vídeos e algumas outras unidades. Tá? Essas aqui são as bibliotecas e aqui são as minhas unidades, CD, o HD e outros componentes que vocês também já devem conhecer a respeito. Tá? Então esse é o Windows 10, uma das principais diferenças, né, hoje bastante atualizado, não só para PC, notebook, mas também para celulares, ok? Então, esses aqui são alguns dos meus aplicativos, a barra de notificação da mesma maneira e o botão de área de trabalho. Tá? Então, isso aqui é a área de trabalho, vai lá ter a questão do relógio, a modificação é pouca. Um dos exemplos de modificações do Windows 10, né, por exemplo, é múltiplas áreas de trabalho. Né? Então aqui eu tenho, nessa minha área de trabalho, lá o navegador e o processo de gravação desta aula. Tá? Posso adicionar aqui uma nova área de trabalho. Se eu adicionar uma área de trabalho 2, ele vai abrir para mim uma área de trabalho nova. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês o Explorer. Isso numa área de trabalho. Imagina aqui que eu estou fazendo um trabalho nessa área de trabalho e não quero fechar um outro arquivo. Então, fechei aqui, abri o Explorer. Na outra área de trabalho, eu não tenho nada aberto. Na verdade, eu vou abrir aqui, por exemplo, o nosso fórum. Então, numa área de trabalho, eu tenho o nosso fórum aberto. Na outra, eu tenho o Explorer. E posso estar fazendo essa alternância. Né? Se eu tiver 2 monitores, 4, eu posso estar fazendo, adicionando áreas de trabalho. Né? Posso adicionar aqui várias áreas de trabalho. Essa é uma característica vinda do Linux, que a gente vai ver mais à frente. Aqui, as opções de pesquisa. O que eu digitar aqui vai ser pesquisado, não só no computador, mas também na internet. Quer dizer que eu posso fazer pesquisas através dessa barra de endereço? Sim. Assim como lá no Windows 7. Se você digitar alguma coisa, ele também vai buscar na internet. Então aqui a gente tem a questão de algumas notícias, né, do momento. Algumas configurações que ele vai estar me passando. E aqui nesse caso, algumas questões de rede social, comentários, alguma coisa do tipo. Tá? Então esse é o Windows 10. A diferença é pouquíssima, né? Se você for entender. Se você sabe mexer no Windows 10, você com certeza vai, ou sabe mexer no Windows 7, você com certeza vai aprender, ou já vai saber mexer no Windows 10. Tá? Então a diferença é pouca. Então essa foi a nossa aula, né, sobre o Windows 7. Alguma dúvida que vocês venham a ter, é só falar comigo. Tá? A gente tem aí o fórum e depois eu vou estar podendo, dependendo da quantidade de dúvidas que vocês tenham, a gente pode estar entrando no site, no chat. Tá? Porque existe um chat nesse fórum que a gente pode estar conversando como se estivesse conversando pelo WhatsApp ou mesmo o antigo MSN. Tá? Então isso é o Windows 10. Né? Essa aqui é uma área de trabalho que eu personalizei desta maneira. E aí você vai fazer a sua personalização. Tá? Depois a gente vai conhecer um pouco mais sobre os editores. Né? Por exemplo, a gente vai ver na próxima aula sobre o Word. Esse aqui é o Word 2013. Tá?
Então, por exemplo, essa é a interface do Word 2013. Depois vou mostrar para vocês a interface do Windows 2016 e 2007, que é na próxima aula. Tá? Obrigado e vamos pensar.